Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, que você está em mais uma aula do meu curso de filosofia. Vamos falar hoje sobre Thomas Hobbes e a filosofia que ele trouxe para a Inglaterra, o pensamento que ele trouxe para a Inglaterra. Vamos lembrar, estamos numa época de efervescência filosófica gigantesca na Europa. Você tem França, você tem Inglaterra ali fervilhando com os pensadores e o esquema está ficando bombástico. Por quê? Porque você tem de um lado racionalismo, de outro lado você tem empirismo e essa galera toda discutindo filosofia política, ali num chamego filosófico, ficando muito maluca. Mas o que é que eu quero que você entenda antes de nós mergulharmos no Thomas Hobbes? É a perspectiva da diferença entre o racionalismo e o empirismo. Enquanto para o racionalismo nós temos ali o conhecimento que está dentro do indivíduo e não no objeto. Quando eu falo objeto, não é para você pensar objeto tipo caneta. Se você fosse pensar de forma literal, talvez fosse assim, mas o objeto do conhecimento, por exemplo, um objeto imaterial, política, entendeu? O conhecimento não está na política, está no indivíduo. Então o indivíduo pensa sobre a política e daí ele chega ao conhecimento. Isso é, a grosso modo, a concepção racionalista. Já a concepção empirista, ela parte de outro pressuposto. O pressuposto de que o conhecimento está no objeto e não no sujeito. E na relação do sujeito com o objeto, o sujeito vai conseguir descobrir o conhecimento que jaz no objeto. Ou seja, eu só vou entender política quando eu estiver numa relação plena com a política, sem ser apenas refletindo sobre a política. Essa é uma diferença, grosso modo, que nós precisamos sacar aí para entender o que é racionalismo e empirismo. Agora vamos falar do Thomas Hobbes. Quando você olha o Hobbes, a foto do Hobbes parece que ele é meio que o Pennywise, só que numa versão velha e quase monocromática. Mas é o seguinte, nós estamos falando de um pensador que foi muito importante para a filosofia política. E eu quero trazer algumas informações sobre esse cara. Thomas Hobbes, então, nascido em 1588, então, pelo menos projeto de Brasil já existia, né? E morreu em 1679. De onde ele era? Westport, na Inglaterra. Corrente filosófica a qual ele estava afiliado. Empirismo. Mas naquela época você não tinha uma carteirinha, né? Carteirinha do empirista. Tá aqui, ó, Paraíba, tá aqui meu cartão. Não é isso. Quer dizer, ele tinha seus escritos em que ele dialogava com essas teorias do conhecimento, mas ele se identificava com o empirismo. O trabalho dele se identificava com o empirismo. Talvez a frase mais famosa do Thomas Hobbes tenha sido Homo homini lupus, e a galera cita isso pra caralho nas redações, sem sequer saber o que significa. Vamos lá. Homo homini lupus significa, numa tradução do latim, o homem é o lobo do homem. E isso tem a ver com a concepção do estado de natureza dentro da filosofia política do Thomas Hobbes, que eu vou explicar para você ao longo da nossa aula aqui. A obra mais famosa, tá, que ele escreveu foi a obra O Leviatã, mas há outras obras famosas, por exemplo, Do Cidadão, que é uma importante obra que ele escreveu. Ele era um opositor ao racionalismo, então você poderia colocar, por exemplo, René Descartes de um lado e do outro lado você coloca o Thomas Hobbes. E é como, sintetizando, né, essa oposição ao racionalismo, a ideia é como se o pensamento fosse uma cópia da realidade, certo? Uma abstração da realidade. É aquela ideia, né? O sujeito entra em contato com o objeto do conhecimento, tem o pensamento e aí beleza. Mas o que existe antes do pensamento é o objeto do conhecimento em si, certo? Então tem essa perspectiva do conhecimento para Hobbes. Vamos lá! Dentro da filosofia política, o Hobbes defende a necessidade de um poder absoluto. Ele defende que, pela natureza do ser humano, é muito importante que exista um poder regulador,
um poder que fica ali sobre a galera e que meta medo no pessoal. Porque sem isso, a galera não respeita. Isso em linhas gerais. Por quê? Agora vamos entender o porquê de ele defender a necessidade de um poder absoluto. Vou explicar a perspectiva hobbesiana. Talvez você não concorde, mas não é a questão. Você não precisa concordar, você precisa saber o que o Hobbes pensava. Então vamos lá. De acordo com o Thomas Hobbes, existia um tal de estado de natureza, certo? Um estado de natureza. Por exemplo, para uns filósofos contratualistas que você vai estudar comigo, o estado de natureza é o bom selvagem, é o homem bom, que vive em contato com a natureza, que toca flautinha, que vai andando feliz e cantando com os passarinhos, entendeu? É aquele cara que, largados e pelados, passaria sossegado mesmo. Já para o Thomas Hobbes não é assim. Ele enxerga o estado de natureza do ser humano como estado de natureza bellum omnium contra omnes. Caralho, cebola, o que significa isso? Guerra de todos contra todos. Ou seja, no estado de natureza, vamos pensar um estado de natureza anomia, sem norma, sem lei, sem estado, sem gente controlando. Você por você. Então é assim, como se você estivesse na savana. O mundo é uma grande savana e você tá lá. Você pensa assim, cara, eu não sei se nessa savana aqui sou leão ou sou impala, mas tô aqui, ó, tô lá, veio alguém do meu lado e opa! Entendeu? E é uma guerra de todos contra todos porque o ser humano defende o seu interesse. Para ele, o ser humano é egoísta, parcial, vaidoso, vingativo e só obtém a felicidade quando, numa comparação com outra pessoa, ele tem a impressão de que é superior. Então, nesse caso, o homem sempre seria o juiz da própria causa. Ele sempre teria um julgamento parcial. E, numa situação de anomia, num estado de natureza, funciona assim. Eu estou vivendo a minha vida, vamos imaginar que não haja leis, tá? Você está lá no seu carro, não, no seu carro não, vou dar um outro exemplo, é mais fácil. Você está lá mexendo no Instagram ou no Facebook, tá lá rolando Facebook. De repente você vê uma publicação da foto do homem na lua. E aí vem um cara e escreve embaixo, ah, para com isso é imagem manipulada, o homem nunca foi para a lua e a terra é plana. No estado de natureza, você sairia lá da sua casa, pegaria uma tora, um pedaço de pau, e ia encontrar essa pessoa lá na casa dela e falar assim, ó, vamos conversar agora bem de perto, jovem. Fala de novo para mim que a Terra é plana. Vamos aqui, ó, vamos tirar essa teima aqui agora. Vamos ver como é que é o formato da Terra depois que eu te der 3 pauladas na cabeça. Então, isso seria o estado de natureza. O problema é que você faria isso com outra pessoa. E quando você estivesse na rua, mexendo no celular, o sinal abriu, você não percebeu. O cara enfiou a buzina em você e você vai pra lá. E o cara levanta e vem com a paulada pra cima de você. Então, qual é o esquema? É a guerra de todos contra todos. Por isso, o Thomas Hobbes fala o seguinte, é necessário criar um pacto. E esse pacto vai fazer surgir o Estado. O Estado vai ser como um grande monstro bíblico, Leviatã, certo? Esse monstro bíblico que vai controlar a vida de todo mundo. E ele vai controlar a vida de todo mundo de que forma? Pelo medo. Pelo medo. É assim, ó. Tudo bem, eu sei que você não gosta daquela pessoa, e que você quer a mesma coisa que aquela pessoa, e que você está com vontade de eliminar aquela pessoa para você ter o que você quer. Mas você não pode. Porque se você fizer isso, pelo menos eu vou te eliminar depois. Ou você vai ficar preso, ou vai ser expropriado de tudo aquilo que você tem. E é por causa do medo. Então, para o Thomas Hobbes, o ser humano abdica da sua liberdade, das suas escolhas individuais mais profundas por causa do medo, em nome de uma proteção, em nome de um Estado que evitaria que todas as pessoas entrassem numa guerra coletiva e monstruosa. Então,
Essa é a concepção do Estado como Leviatã, porque numa situação de estado de natureza, o homem não conseguiria se controlar. E é por isso que é necessário criar esse pacto para defender um poder absoluto. Entendeu? Olha só, vou mostrar como é que isso já caiu numa prova para você. Caiu numa prova do Enem, inclusive, velhão, em 2015, tá? Faz tempo, mas caiu. Então vamos lá. O que é que nós temos nessa provinha? A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando os homens desejavam o mesmo objeto, antes da constituição da sociedade civil, ou seja, quando ele estava no estado de natureza, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles A. entravam em conflito, B. recorriam aos clérigos, C. consultavam os anciãos, apelavam aos governantes, exerciam a solidariedade. Solidariedade que se lasque nessa época. Não apelavam aos governantes porque ainda não havia sociedade civil formalizada. Não recorriam aos clérigos porque não havia essa organização e não consultavam os anciãos, porque era o estado de conflito, guerra de todos contra todos, então eles entravam em conflito. Aprendeu mais sobre Hobbes? Cara, faz meu curso de filosofia aí, meu. Só você clicar aqui, fazer a sua inscrição no canal e aproveitar aí para assistir as aulas. Opa, chegou até a cair meu material. Agora, deixe um comentário e compartilha essa parada. Até a próxima! Força, guerreiro!